informações, eu posso identificar, então, no caso, o meu problema, definindo as características principais. Estado transiente, um escoamento monofásico, utilizando a água como fluido e em regime turbulento. Na etapa do pré-processamento do modelo, eu tenho que desenhar uma geometria utilizando uma ferramenta CAD. No caso desse trabalho, foi utilizado o pacote da ANSYS Design Modeler para fazer tanto a geometria do meu tanque como a geometria do meu impelidor. E na simulação, existem dois domínios. Tem o meu domínio estacionário e o meu domínio rotativo. O meu domínio estacionário, ele se refere à geometria do meu tanque. E o meu domínio rotativo é constituído pela geometria da região em torno do impelidor. A gente percebe na geometria do tanque que já tem a parte que corresponde à geometria em torno do meu impelidor. Que no momento do meu setup, quando eu vou fazer o acoplamento, que vai gerar a risca do meu problema, vai se tornar um sistema só. Tanto a geometria do meu impelidor, quanto a geometria do meu tanque. Daí a gente passa para a geração da malha. Para a geração da malha, a gente utilizou o pacote computacional da ANSYS, que chama CFX Mesh. A gente considerou que uma malha fina que contenha, no mínimo, 500 mil elementos, era satisfatório para o nosso objetivo do nosso trabalho. Isso tudo baseado na literatura e baseado em trabalhos que foram anteriormente feitos. A gente especificou, primeiramente, uma distância dimensional da parede, que é chamada de Y+. O que significa e por que o interesse de especificar esse valor? Porque a gente sabe que efeito rugoso ele pode provocar sérios problemas na fluidodinâmica do meu problema, devido a que a gente fala de flutuações das velocidades da minha camada limite nas superfícies do meu tanque ou do meu impelidor, próximos às paredes. Para mim evitar esse tipo de problema, a esse efeito viscoso, tem um método para evitar esse problema, é tentar fazer com que a solução seja exata nos perfis de velocidade da minha camada limite. Para isso, um dos métodos mais utilizados é eu especificar a minha distância dimensional da minha parede, que é o meu Y+. Assim eu consigo um refinamento melhor nas paredes e impedindo assim que o meu problema venha divergir e não convergir. A gente utilizou formatos de volumes tetraédricos e prismas para fazer a malha. Então a minha malha é considerada uma malha tetraédrica. E levando em consideração o tamanho mínimo do elemento, a minha taxa de crescimento e o refinamento localizado, principalmente próximo às paredes do meu tanque e do meu impelidor. Isso daqui foi um exemplo da malha que a gente fez, do tanque, no caso, esse é o tanque piloto. Essa é a malha do meu tanque, essa aqui é a malha do meu impelidor. Juntando as duas, dá mais de 1 bilhão de elementos. E aqui, no caso, ele está cortado para demonstrar a parte de dentro mesmo do meu impelidor, como ficou a malha. Um dos comandos mais importantes utilizados foi o inflation. O inflation ele é importante porque ele cria elementos de prismas na minha parede, por causa daquilo que foi explicado do meu Y+. Daí a gente criou elementos de prismas na parede, nas chicanas, no eixo e nas paredes do meu impelidor. Foi criado esses elementos de prismas para tentar diminuir ao máximo o meu erro numérico discretizado da malha e tentar chegar mais próximo possível ao meu fenômeno físico. Para mim avaliar a qualidade da minha malha, antes de testar ela na simulação, já que demanda um tempo grande, a gente utilizou os 3 principais parâmetros. Tem vários, mas o que é mais utilizado é esse Skill News, Aspect Ratio, Elemento Quality. Se eles encontram dentro de um nível bom de aceitabilidade, os cálculos eles serão de melhor precisão e a convergência será atingida. De uma forma resumida, o Skill News ele vai identificar para mim os elementos que são deformados. Porque quando eu vou fazer a minha malha, eu tenho que tentar fazer com que todos os elementos sejam os mais semelhantes possíveis. Porque na hora que eu vou ter o meu cálculo numérico, utilizando o meu método numérico, ele vai fazer a interpolação dos meus volumes de controle. Portanto, se eu tenho um elemento muito fora do normal, aquele elemento pode
que analisa de forma global os elementos de toda a minha malha. Daí vai para a parte da física do problema. Essa parte da física do problema é muito importante porque vai ocorrer o acoplamento das malhas, como eu falei. Daí a gente vai ter um único sistema, que é o meu tanque com o meu impelidor, a entrada dos meus dados físicos e químicos, de acordo com os objetivos do meu trabalho, a definição dos modelos matemáticos que vão ser utilizados e a definição das minhas condições de contorno. Ou seja, eu vou identificar, eu quero que na minha parede tenha uma velocidade igual a zero, inicial. Ou eu quero que entre o meu fluido e o meu impelidor a velocidade inicial seja igual à rotação do impelidor. Ou se o meu interesse é uma variável de temperatura, eu vou identificar as temperaturas que eu quero, eu identifico o fluido que eu quero, tudo nessa parte. A gente fala que é o setup do meu problema. Ele é feito no CFX-Pré. E então, outro parâmetro que é muito importante é o parâmetro para convergência. O limite estabelecido como critério de convergência, que a gente definiu, são valores residuais iguais a 10 a menos 5. O que isso significa? Significa que eu vou considerar que a minha simulação ela foi convergida quando eu atingir valores residuais, os erros numéricos da minha equação diferencial, que tem um limite de 10 a menos 5 ou menos. No caso aqui, é um exemplo de das simulações que nós fizemos de uma simulação que foi convergida. A gente percebe o quê? Que a minha simulação no início, ela não tem uma convergência. Quando ele chega numa constância, o próprio programa ele já identifica que ele entende que aquela simulação atingiu a convergência e que eu posso parar. Então, está concluída a minha simulação. Essa parte, a gente faz todos os steps de solver, que é a parte da solução computacional que vai gerar todas as soluções da minha equação. O meu software ele vai calcular, a partir de um método numérico, todas as equações a partir de um passo de tempo. E nessa solução computacional é que demanda mais tempo, mas isso não foi um problema tão grande para nós, porque nós utilizamos o cluster para fazer essas simulações. E depois de concluir a minha simulação, eu passo para o meu pós-processamento. No pós-processamento, eu vou verificar, é possível verificar o comportamento da fluidodinâmica do problema em qualquer estágio da minha simulação, sem que ela ainda esteja totalmente finalizada. Isso é uma opção que você faz de acordo com o que você está analisando, de acordo com as variáveis do seu interesse. A gente utiliza o CFD-Post. No nosso caso, nós analisamos primeiramente os valores do meu I+, médio e máximo das minhas paredes, do meu tanque e do meu impelidor, para verificar se esses valores estavam de acordo com os valores que nós chutamos inicialmente. Daí a gente gerou perfis de velocidade nos pontos diferentes do tanque e então gerou e analisou os resultados. Na parte da análise de resultado, a primeira análise, ela vai referir a validação dos resultados em CFD do tanque piloto com os resultados experimentais. A gente percebe que nessa figura, o meu perfil de velocidade, tanto do meu tanque, utilizando o tanque piloto experimental, que no caso essas bolinhas pretas, e o vermelho, que é o CFD, eles atingiram uma semelhança. Por que é importante fazer isso? Porque eu preciso validar o meu modelo no CFD. Se ele chegar ao máximo da realidade, quer dizer que eu posso continuar com a minha análise de resultados, porque eles vão ser mais precisos possíveis. E sabendo que o meu tanque extrapolado, ele também utilizou o mesmo modelo e respeitou as configurações geométricas, respeitou os mesmos valores, por exemplo, do meu Y+, então eu considero que o meu tanque extrapolado também vai conseguir atingir perfis de velocidade que sejam mais exatos possíveis ao meu tanque experimental. A análise ela consiste em se comparar os perfis de velocidade adimensional, que é esse V sobre VT. V é a velocidade num ponto específico e VT é a velocidade máxima. A minha velocidade máxima é a velocidade na ponta do meu impelidor. Em diversas linhas nos tanques. Essas linhas a gente colocou aleatoriamente, mas o que tem que levar em conta é que tanto do meu tanque piloto como do meu tanque extrapolado, a distância das linhas elas vão ser iguais para mim conseguir fazer uma comparação. Daí a gente gerou os gráficos. A análise é feita da seguinte forma, como por exemplo, a gente gerou 10 gráficos.
ele faz a comparação entre a minha velocidade adimensional pelo meu raio adimensional. A linha tracejada está referente ao meu tanque piloto e a minha linha contínua é o meu tanque extrapolado em 10 vezes. A gente pode perceber que os perfis de velocidades eles foram muito semelhantes, mas eles não manteram os mesmos perfis de velocidade. Isso já sabe que em escalonamento é impossível manter a semelhança geométrica, como foi o que a gente quis, e manter a semelhança cinemática. Isso já era de se esperar, mas mesmo assim, por mais que tenham picos deslocados de um para o outro, a gente percebe que a magnitude é muito semelhante. Um outro exemplo é esse daqui, também mais semelhante ainda. Esse aqui foi da linha 2, com nível de agitação de PV igual a 2. O que a gente pode perceber então? Que tanto o critério torque sobre volume como potência sobre volume, ele manteve os mesmos níveis de agitação para os dois e manteve esse, mesmo com o escalonamento, iguais também às curvas, tanto do meu tanque piloto como do meu tanque extrapolado. Mas a gente pode ressaltar que nas linhas 4 e nas minhas linhas 5, essa é da minha linha 4, o próximo é da minha linha 5. A gente colocou uma observação porque são os que mais se desviaram do comportamento. Mas, dentre várias explicações para isso, a gente pode dizer que a distância real percorrida